Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa segunda teleaula, Estrutura das Demonstrações Contábeis. O foco de hoje é tratar das demonstrações DRE e DRA. A gente vai entender um pouco mais sobre essas duas demonstrações, demonstração do resultado de exercício e a demonstração do resultado abrangente. Qual é a participação dessas duas? Lembrando que quando a gente falou sobre a evolução da contabilidade, também a estrutura do balanço patrimonial, nós verificamos que ficou uma conta ali que ela vai depender dos resultados da DRE, que seria o nosso lucro ou prejuízo acumulado. Então a gente vai entender que, apesar do balanço patrimonial ser uma demonstração que ela é estática, ela não vai conseguir, a gente vai conseguir terminar e ter todos os dados para finalizar essa demonstração sem o uso da demonstração do resultado de exercício. Na aula de hoje a gente pretende deixar bem claro toda essa evolução que vai trabalhar com as contas de resultado, trabalhar com custos, receitas e também as despesas, como cada uma dessas informações vão fazer parte dessa estrutura da demonstração do resultado de exercício. E depois, a DRA, ela vem para complementar algumas informações para aquelas empresas de capital aberto, as empresas SAs, porque a gente vai ter aquela questão também das pessoas que vão estar olhando para essa empresa, vão precisar de informações para que eles possam realmente tomar as suas decisões. Vamos ao nosso resumo da aula. Então nós temos aqui a competência nessa unidade é buscar conhecer os elementos das demonstrações contábeis voltadas para o resultado da empresa, elucidando aqui a sua situação patrimonial. Hoje nós vamos falar das demonstrações envolvendo a DRE, que seria a demonstração do resultado de exercício, e também conhecer a DRA e sabendo também que cada uma delas aqui tem a sua particularidade. Elas vão apresentar aspectos aqui da situação patrimonial da entidade em determinado momento. Então nós vamos ter dados dessa apuração de cada uma dessas demonstrações e sabendo que cada uma delas, é claro, vai trazer informações aí que são muito importantes. Toda essa movimentação, essa estrutura que vai envolver a receita bruta, os gastos que acontecem envolvendo as despesas, as receitas, envolvendo o custo, os impostos também que vão fazer parte dessa estrutura, até a gente chegar naquele resultado que é o resultado líquido. E esse resultado é que vai ser transferido lá para o nosso balanço patrimonial, lá envolvendo a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Um pouco mais de informação para vocês, vamos ao quadro. Contextualizando aqui, nós pretendemos compreender a estrutura da DRE e também a demonstração do resultado abrangente aqui, que é a DRA, que ela tem um detalhezinho aqui, que ela vai tratar do complemento das informações da nossa DRE. Então, o que acontece? Nós vamos montar as informações da demonstração do resultado de exercício, nós vamos entender que essa demonstração ela vai trazer dados que envolvem o princípio da competência dentro da contabilidade. Então, independente do recebimento ou pagamento daquele fato contábil, esse lançamento ele vai acontecer. E acontecendo, é claro, que ele vai gerar dados lá para a nossa demonstração do resultado de exercício. A DRA, por sua vez, ela vai trabalhar com dados que não vão envolver esse regime de competência, vão ser dados complementares, ou seja, esses valores da nossa DRA, eles não vão transitar realmente por esse fato que envolve ali os nossos dados do nosso débito e crédito, envolvendo nossas origens e também as nossas aplicações. Uma vai complementar a informação da outra. E para fechar essa nossa pequena introdução aqui, nós temos as duas demonstrações contábeis aqui, elas são voltadas para a situação patrimonial da entidade. Apresentam funções distintas do ponto de vista contábil, é isso que a gente está tentando entender, cada detalhe de cada uma das demonstrações. A demonstração do resultado de exercício aqui, ela vai espelhar eventos referente à atividade da empresa, porém, a DRA, demonstração do resultado abrangente aqui, ela se aproxima dos resultados da empresa com os demais resultados. É como se a DRA ela tivesse resultados aqui abrangentes que não transitam pelas contas de resultado, mas afeta o patrimônio líquido da empresa. E como que ela vai afetar esse patrimônio líquido? O resultado da DRE, ele gera informações lá para lucros e prejuízos acumulados, porém, a DRA ela vai mostrar uma situação mais próxima
da realidade dessa empresa. Então, quando um acionista, uma pessoa que pretende comprar a ação dessa empresa ou pretende participar de alguma forma da situação dessa empresa, ele vai analisar esses dados. E a DRE vai trazer uma situação mais próxima. Se houve uma avaliação, uma reavaliação patrimonial, se houve uma alteração dos valores dessa empresa, a DRE vai dar condição para esse dado. E assim a gente termina a nossa introdução. Definição da demonstração do resultado de exercício. O nosso foco é entender bem como vai funcionar essa estrutura da demonstração do resultado de exercício, como cada conta ela vai se comportar dentro dessa estrutura e também conhecer a estrutura dessa demonstração do resultado de exercício. Quais são as informações que fazem parte desses dados também. Lembrando que o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício são as demonstrações obrigatórias para todas as empresas, pequenas e médias empresas, as empresas tradicionais, as empresas comuns e as empresas também que têm o capital aberto lá, que negociam suas ações na Bolsa de Valores. E por quê? A importância tão significativa dessa demonstração de resultado com o balanço patrimonial, sendo que as outras demonstrações, em alguns casos, elas são até facultativas para essas empresas. Então vamos entender mais. Olha lá, a demonstração do resultado de exercício, DRE, é a apresentação das operações que são realizadas pela empresa durante um determinado período, e quando a gente fala nesse período aqui, depende também do fechamento lá da demonstração financeira dessa empresa, que pode ser trimestral, semestral ou anual, demonstrada de forma a destacar o resultado líquido. O nosso objetivo principal lá na DRE é chegar lá no nosso resultado líquido do período, incluindo as receitas e também as despesas realizadas. E dentro desse contexto aqui também nós temos os custos que vão fazer parte desse cenário. Então, receitas, despesas e também os custos, que vão ver os custos da mercadoria vendida, quando a gente está tratando de uma empresa do comércio, custo dos serviços prestados, se essa empresa é uma empresa que faz a prestação de serviços. Ou custo dos produtos industrializados, quando a gente vai pensando numa empresa que trabalha com a industrialização, que seria as indústrias. Também são itens que vão fazer parte da nossa demonstração do resultado. Continuando ainda, ela possui o objetivo aqui de apresentar o resultado da movimentação patrimonial da entidade aqui e vai apurar receitas e também as despesas aqui chegando a um resultado final. Outro detalhe da DRE, que ela é uma demonstração contábil, que destina a evidenciar a formação do resultado líquido de exercício. Então, ela vai trabalhar dentro dessa ideia, sempre focando lá no resultado líquido. Ela vai ter a sua receita, todos os seus gastos, vai ter o resultado bruto, até o momento em que acontece o pagamento dos impostos lá, a gente chega no resultado líquido. Através do confronto, nós vamos confrontar receitas, custos e também as despesas apuradas segundo o princípio contábil aqui do regime de competência. A gente vai falar um pouco mais sobre esse regime de competência aqui, qual a intenção dele? É apropriar receitas e despesas ao período de sua realização e também um detalhe bem interessante do regime de competência, que independente do efetivo pagamento das despesas ou recebimento das receitas, essa contabilização ela vai acontecer. Então, ela vai oferecer aqui uma síntese financeira dos resultados operacionais relacionados à atividade de uma empresa dentro desse certo período. Então, o que a gente precisa saber é que, em determinado período, essa empresa ela vai fazer o fechamento da sua demonstração e também nós vamos ter ali dados que vão condizer com a situação líquida dessa empresa. É através desses dados que a gente vai saber se houve um lucro ou se houve um prejuízo, para que depois a gente possa complementar as informações lá do nosso balanço patrimonial. Dentro dessa ideia da DRE, a gente precisa também conhecer essa estrutura. Lembra qual é o nosso objetivo dentro da estrutura das demonstrações contábeis? É estruturar as informações dessas demonstrações de uma forma organizada. Até porque vai ficar muito mais fácil para os profissionais que trabalham com essa demonstração conseguirem exercer o seu trabalho e também as pessoas que fazem a verificação e também o uso
dos dados dessa empresa, tanto os usuários internos como os usuários externos, eles vão ver uma organização dessas informações. Então, eu vou ter lá a minha receita operacional bruta, todas as informações, tudo que eu tenho que subtrair desses valores, receita operacional líquida, faço toda a minha movimentação, destaco lá quais são os gastos que essa empresa tem lá com o imposto de pessoa jurídica, contribuição social do lucro líquido também, trazendo todos esses dados. Quanto mais dados essa empresa tiver, fica muito mais fácil para o usuário da contabilidade, ele saber que essas informações estão sendo feitas da melhor forma possível. Continuando as nossas informações, nós temos aqui também a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Ela tem um dado bem interessante, a gente está só para verificar aqui, que ela vai destinar a evidenciar aqui os nossos dados, porém, nós temos também, olha, a demonstração do resultado é a apresentação em forma resumida das operações realizadas. Então, a gente sabe que acontecem várias operações dentro dessa empresa, aqui dessa forma resumida, porque nós precisamos chegar ao nosso resultado, que seria o lucro dessa empresa. Só que o fato contábil ele vai gerar lá os valores de débito, o valor de crédito. Dentro dessas movimentações, nós vamos ter dados que envolvem lá o ativo, envolve o passivo e envolve a conta de resultado. Então, de uma forma resumida, a gente vai expressar lá na DRE as informações que vão envolver as receitas, as despesas e também os custos. Fechando o nosso slide, vamos lá, que são, da forma resumida aqui, realizada pela empresa durante o exercício social. Nós vimos que esse exercício social aqui, ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, demonstrado de forma a destacar o resultado líquido do período, incluindo-se aqui o que se denomina receitas e despesas realizadas. Então, a gente percebe que toda esse conceito que envolve a demonstração do resultado de exercício, sempre a gente vai destacar lá o resultado líquido, todo esse trabalho, esse movimento, para chegar no resultado líquido dessa demonstração. Aplicação dos princípios contábeis aqui nas demonstrações. Então, a gente vai passar por um momento da resolução de uma situação-problema, assim como aconteceu na última aula, vocês viram que nós nos deparamos com algumas situações na situação-problema em que é levantada alguma dúvida, algum fato que gera realmente uma necessidade desse profissional em pesquisar. Eu quero saber realmente se esse ato que eu estou tendo aqui, ele condiz com a realidade. Então, verificar se atende às especificidades da lei realmente, da lei societária, da lei contábil, se está dentro das informações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, se isso que eu estou fazendo está correto. E para isso, é claro, nós temos acesso a muitas informações, então o erro ele pode realmente ser evitado. Nas situações em que nós vimos, geralmente a gente precisava ajudar uma pessoa a tomar uma decisão com uma determinada dúvida, isso pode acontecer com qualquer um. Então vamos analisar nossa SP para entender exatamente qual é o objetivo dessa situação-problema. Então nós temos aqui, olha, a empresa Rosa do Deserto Limitada, ela cultiva plantas para a revenda, jardins e ornamento aqui. Ela vendeu no mês de junho a quantia de 280 mil em rosas e tem 320 mil em dálias. Muito bem, a gente está analisando essas informações, porque o nosso objetivo realmente vai ser uma tomada de decisão, eu preciso conhecer todos os detalhes. O detalhe é que parte dessas vendas aqui foram à vista e a outra parte a prazo. O documento fiscal de venda, a nota fiscal aqui, pelo sistema eletrônico, aqui foi emitido no ato da negociação. Então, eu tenho uma negociação aqui no valor de 600 mil, porém, eu tenho uma quantidade que é pago à vista e outra parte que a prazo. A gente não tem exatamente os valores totalmente definidos, a fim de evidenciar na contabilidade, o sócio da empresa, o senhor Geraldo Rosa, entendeu que deveria escriturar somente a venda à vista. E aí cabe a nós verificarmos realmente se esse tipo de atitude do senhor Geraldo Rosa lá está dentro dos princípios contábeis, se ele realmente está tendo uma atitude ali no que condiz com os princípios da contabilidade.
já conhece a situação, a gente sabe o mês que foi comprado, a gente sabe que está trabalhando com rosas e com as dálias, sabe que foi feita uma quantidade de venda para cada uma delas e uma parte foi feita à vista e outra parte a prazo. É claro que o dono da empresa deve ter as suas justificativas para que ele possa realmente fazer somente o lançamento das contas à vista, porém, nós precisamos analisar esse fato. Vamos continuar lendo a nossa situação problema. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, os registros contábeis deverão ser realizados pelo regime de competência. Então, esse fato aqui aconteceu, a gente gerou uma nota fiscal no ato da negociação. O registro das receitas ocorre no período em que as transações com terceiros eles foram realizados. O mesmo ocorre com as despesas. Então, dentro do regime de competência, verificando tanto as informações das receitas como as despesas, que deverão ser registrados aqui quando os valores que constam como ativo deixam de existir, independente aqui do desembolso. Então, a gente está falando aqui das despesas, né? Seria o pagamento, a gente vai deixar de existir valores lá no nosso ativo, no caso do pagamento, envolvendo bancos ou caixa, independente do desembolso, de acordo com a resolução do CFC 1282 de 2010, artigo 9º aqui, nós precisamos fazer esse registro. E quando a gente fala sobre esse regime de competência, às vezes algumas dúvidas aparecem por parte dos usuários da contabilidade com relação aos princípios contábeis. Que em várias disciplinas de contabilidade a gente ouve muito falar nisso e em dado momento houve-se algumas conversas sobre deixar de existir esses princípios contábeis. Então vamos reafirmar esse dado, olha, lembrando que os princípios contábeis aqui eles não foram extintos. Os princípios de contabilidade, sobre o ponto de vista das estruturas conceituais, dos setores privado e público também, passaram a ser comportados aqui dentro de normas específicas, respectivamente, NBCTG aqui, estrutura conceitual, resolução 1374 de 2011, e nós temos também NBCT, SP, EC. Ou seja, dentro dessas estruturas, nós temos os princípios da contabilidade aqui que a gente precisa sim segui-los para que todas as informações e todos os fatos que nós temos na contabilidade, eles atendam a esses dados. Então, quando a gente fala em regime de competência, ele tem uma participação significativa lá na nossa demonstração de resultado de exercício. Também lá no meu balanço patrimonial. Ele vai envolver as contas de patrimônio, as contas patrimoniais, envolvendo ativo, passivo e patrimônio líquido, e vai envolver também as contas de resultado. Então, a gente tem que atender essa especificidade. Nesse caso, a gente tem lá o seu Geraldo Rosa, que ele só quer fazer o lançamento lá das contas à vista. Então, a gente já verificou que isso está totalmente errado e agora a gente complementa a nossa informação. Vamos ao quadro novamente. Assim, mediante a determinação da lei, a contabilidade deve considerar aqui, para fim de escrituração, a elaboração das demonstrações contábeis, o regime de competência aqui. E aí, é claro, que se a gente não atende essas informações, existem as penalidades aqui, olha, porque para que a empresa ela não venha a ser penalizada futuramente aqui, sob pena de multa por sonegação de tributos. Então, esse fato é um fato muito interessante, porque quando a gente trabalha as informações envolvendo as nossas receitas, as nossas despesas e também os custos que a gente leva lá para a demonstração contábil, toda essa estrutura no desenvolvimento, a gente vai ver como isso acontece. Ao final, nós temos a receita que essa empresa tem, esse resultado, que vai influenciar realmente na tributação. O valor que vai servir de base de cálculo para os impostos. Vamos pensar lá na empresa do lucro real, lá na contribuição social sobre o lucro líquido e também o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, se a gente tem que praticar lá os 15,9% sobre o valor que foi apresentado lá antes da utilização desses impostos, cada vez que eu faço uma alteração nas informações lá da minha contabilidade, isso reflete de uma forma significativa no resultado da minha demonstração do exercício. E é claro, depois do abatimento desses impostos, eu tenho um resultado líquido. Esse resultado
com certeza ele sofreu uma influência das informações que foram apresentadas. Quando o senhor Geraldo Rosa, ele altera uma informação ou deixa de atender o princípio da competência, é claro que ele vai alterar esse resultado, compromete os impostos e também vai gerar ali uma possibilidade muito grande da penalização por esse ato, por multa, porque com certeza houve uma alteração das informações dos impostos. Conceitos de elementos que compõem a demonstração do resultado de exercício. Agora, nós vamos entender cada um dessas contas que fazem parte lá da demonstração do resultado de exercício, entender um pouco de cada uma delas, como isso funciona, para que essa estrutura ela seja realizada. Então vamos começar, vamos lá falar sobre o aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil aqui, originado do curso das atividades usuais da entidade, na forma do fluxo de entrada ou aumento nos ativos. Nós temos também redução aqui nos passivos que resultam no aumento do patrimônio líquido, que não sejam provenientes aqui dos aportes, né? Aquele valor que os sócios fazem como aportes aqui dos participantes do patrimônio. Isso seria a nossa informação de receita de acordo com o CPC 47, que é a receita do controle do cliente. Porém, nós temos também o nosso conceito aqui através do CPC 00, na sua R2, que é estrutura conceitual para o relatório. Vamos lá. Receitas são aumentos nos ativos ou redução nos passivos aqui, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, exceto aqueles que são referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, novamente, aqui a gente está falando sobre os aportes que os detentores do patrimônio eles podem fazer para essa empresa. Então, nós temos os dois conceitos dentro do CPC para tratar a informação da receita. E como essa receita ela vai se comportar dentro da estrutura das demonstrações do resultado de exercício. Vamos lá, vamos verificar primeiro as informações da receita. Então, receita denota todos os recebimentos auferidos aqui pelo desempenho da atividade e tem como resultado o aumento do ativo. As contas que vão fazer parte aqui seriam receitas operacionais. Refere-se receitas provenientes da atividade da empresa. Venda de mercadorias, venda de produtos ou prestação de serviço. A gente está tratando aqui dos três tipos de empresa: empresa comercial, produtos aqui da empresa industrial e prestação de serviço. Contrapartida dessas contas seria conta caixa, bancos, se for à vista, ou duplicados a receber ou cliente se for a prazo. Dentro da estrutura da DRE, nós temos aqui ela numa informação que é vertical e também decrescente. Vamos lá, receita operacional. Vendas de mercadorias, produtos e serviços, menos, então nós vamos ter aqui a dedução da receita para a gente ver parte a parte aqui essa nossa demonstração. Nós vamos ter vendas canceladas, abatimentos e descontos. Lembrando que esses descontos e abatimentos aqui são concedidos incondicionalmente. Depois nós vamos chegar à nossa receita líquida, envolvendo aqui menos os impostos e também as informações aqui do ICMS e do PIS, ou seja, essa informação aqui ela vai fazer parte aqui desse dado aqui, vendas canceladas, impostos sobre vendas, ICMS, PIS e ISS. Vamos chegar na receita líquida, menos os custos, e aí nós fechamos as informações do custo aqui, chegando ao nosso lucro bruto. E o custo da mercadoria aqui seria o nosso custo envolvendo custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado, ou então o custo dos produtos industrializados. Aí nós vamos fazendo cada uma das deduções para chegar no resultado, mas ainda nós temos outros assuntos para tratar. Vamos continuar ainda dentro dessa estrutura, nós vamos ter as despesas, envolvendo despesas operacionais. Primeiro, despesas são as reduções no ativo ou aumento nos passivos aqui, que resultam na redução do patrimônio líquido, porque nós estamos falando de um gasto aqui, uma despesa, exceto aqueles referentes às distribuições
dos detentores dos direitos sobre o patrimônio, conforme o CPC 00 aqui já na sua segunda revisão. As despesas operacionais constituem, sim, despesas pagas ou incorridas para vender o produto ou administrar essa empresa. Então, quando a gente fala em diminuição do ativo, à vista, aumento do passivo, quando isso aqui for a prazo. Outro dado aqui das despesas, que despesas operacionais constituem despesas pagas ou incorridas aqui para vender produtos e administrar a empresa. Agora já dentro do conceito da 6.404 aqui de 76. Abrangem também despesas líquidas para financiar suas operações e resultados líquidos das atividades aqui acessórias da empresa são também considerados aqui como operacionais. Então, quando a gente já sabe um pouco mais sobre as receitas e também um pouco mais sobre essas despesas, como elas têm a influência lá dentro da minha estrutura, eu vou ter todas as minhas receitas, depois eu tenho as despesas operacionais, que vão envolver despesas operacionais, eu tenho despesas operacionais financeiras também, e seria interessante a gente entender cada uma das informações também que eu possa trazer para vocês um exemplo de cada uma delas. Então, deixa eu mostrar um gráfico como ele vai poder se comportar aqui. Primeiro, vamos falar das despesas operacionais. São aquelas inerentes à atividade fim dessa empresa. Então, nós temos despesas administrativas, despesas com vendas e despesas com pessoal. Percebam que todos esses gastos que estão acontecendo aqui, essas despesas, estão lá no meu setor administrativo. Então, quando eu penso lá em água, luz, telefone, setor administrativo. Água, luz, telefones e outros podem ser gastos que acontecem lá no setor de vendas. Despesas com pessoal, salários e também os encargos que envolvem INSS, FGTS, 13º, férias e, para fechar, despesas financeiras. Corresponde ao resultado da movimentação financeira dessa empresa. E aí nós temos despesas com juros, taxas pagas, descontos condicionais. Aqui são os juros passivos, pagos em atraso. Receitas de juros, aplicação recebida, são juros ativos. E depois, variações monetárias aqui cambiais. Tanto pode ser uma variação cambial positiva ou pode ser negativa. A gente pode pensar no valor de uma variação patrimonial, depende de uma máquina, um equipamento que nós compramos no exterior e quando nós fazemos a compra em determinado mês, quando fechamos esse balanço, aí nós verificamos essa variação, se é uma variação positiva ou negativa, de acordo com a variação dessa moeda. Comprei nos Estados Unidos, a moeda vai ser o dólar, eu verifico no final do fechamento do exercício se houve uma variação positiva ou uma variação negativa dessa moeda e eu preciso informar lá na minha demonstração do resultado. A respeito das demonstrações contábeis, novamente a gente está tentando entender um pouco mais como essas contas elas vão se comportar dentro da estrutura da nossa demonstração do resultado de exercício e depois como esses dados também eles podem complementar a DRA. Mas para isso, nós estamos verificando passo a passo, nós já vimos o comportamento das receitas e também vimos o comportamento das despesas. Envolvendo gastos, é claro, quando a gente pensa lá na nossa despesa financeira, envolvendo as contas lá do setor administrativo. Para entrar em custo, vão ter que ser gastos que acontecem lá no setor de produção. Mas agora a gente vai verificar um pouco mais sobre uma situação, um problema. Trazer um dado para a realidade para que a gente possa discutir um pouco e trabalhar em cima dessa situação. Vamos ao nosso caso. A nossa empresa aqui continua sendo a empresa Rosa do Deserto Limitada. Cultiva as plantas aqui para revendas, jardins e ornamentos. Muito bem. Nós temos o seguinte dado. Foi vendida aqui no mês de junho uma quantia de 280 mil em rosas, 320 mil em dálias, porém a gente tem mais um dado. Sobre essas vendas, a empresa concedeu um desconto de 10% para o recebimento à vista. Destacado na nota fiscal, a gente colocou aqui, até aqui em negrito aqui, que foi destacado nota fiscal, no momento da emissão, e 2% para o recebimento a prazo
desde que o cliente pague rigorosamente nos dias de vencimento. Muito bem, então eu preciso analisar aqui que nós temos uma venda ali, o valor continua sendo o mesmo das rosas e das dálias, e aí nós temos uma situação. Está sendo concedido lá um desconto de 10% para o pagamento ali à vista, e também depois foi dado mais uma condição especial ali, se a obrigação ela for cumprida dentro do prazo, vai ser concedido um desconto maior ali de 2%. Porém, nós precisamos saber em quais condições essas informações são apresentadas. Aí entra a nossa ideia para saber o que é um desconto condicional e o que é um desconto incondicional. Nós vimos na estrutura da DRE, quando a gente fala sobre essas informações, a gente está falando sobre descontos concedidos incondicionalmente. Vamos entender mais sobre essa situação? Então, olha lá. Na demonstração do resultado do exercício, foram considerados pela contabilidade aqui os descontos concedidos de 10% nas vendas à vista e de 2% aqui nas vendas a prazo, para apuração da receita líquida. Então, a gente está falando de uma situação aqui que ocorreu nessa empresa. Isso aqui está na informação da nossa demonstração do resultado do exercício, tanto os 10% como esses 2%. Tais deduções influenciaram aqui no resultado do lucro para apuração de impostos, que tem como base o resultado dessa empresa. E aí, é claro que esses impostos, a gente está falando aqui das empresas do lucro real, IRPJ de 15%, contribuição social sobre o lucro líquido lá de 9%. Porém, o que aconteceu aqui? Aconteceu que nós tínhamos um desconto que ele foi condicionado lá para o pagamento à vista de 10% e para a parte à vista, e os outros valores 2%, ele dependia de uma condição. Se fosse pago dentro do prazo. Se essa obrigação fosse cumprida no prazo, e aí ia ser concedido mais 2%. Mas vamos imaginar que isso não acontecesse. Porém, essa informação ela já está fazendo parte da nossa demonstração do resultado de exercício e já está comprometendo o nosso resultado. Então vamos entender sobre o conceito, o que vem a ser descontos incondicionais e os condicionais. Vamos lá. Descontos incondicionais são aqueles valores que nós vimos que fazem parte da demonstração do resultado. São considerados parcelas redutoras do preço de vendas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviço. E não dependerem aqui de eventos posteriores à emissão desses documentos. Isso quer dizer que, independente do que vai acontecer após a emissão desse documento, esse desconto ele vai acontecer. Então, é incondicional, ele está incondicionado a eventos futuros. Continuando ainda sobre esse dado, nós temos aqui os descontos condicionais. São aqueles que dependem, sim, de eventos posteriores à emissão dessa nota fiscal, usualmente do pagamento da compra dentro de certo prazo, que vai configurar aqui despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador. Já que nós temos essas duas informações, do desconto incondicional e do desconto condicional, incondicional independe de informações ou então ações que aconteçam após a emissão da nota fiscal. E os descontos condicionais, esses sim, eles ficam condicionados às informações. Olha, se você pagar em dia, você vai ter um desconto a mais, vai ter um abatimento, você vai ter um benefício a mais. Isso depende realmente da atitude de quem está pagando para gerar a receita ou gerar a despesa para quem paga ou para quem recebe. E qual vai ser a nossa instrução? Vamos fechar nossa situação problema. Assim, então olha aqui, ó, com base no entendimento da legislação comercial, normalmente considerando aqui em decretos de ICMS, a contabilidade deixa bem claro aqui, olha, que não poderia considerar o desconto de 2% como abatimento da receita operacional na nossa demonstração do resultado de exercício, uma vez que este não pode ser considerado desconto incondicional, e sim um desconto que está condicionado
ao pagamento em dia. Tendo essa ideia, né, essa informação, já fica bem claro aqui que a atitude que foi tomada com relação ao lançamento desses 2% não condiz com a realidade e realmente nós estamos falando de uma informação que é condicional. Um desconto condicional, ele não vai poder fazer parte lá da nossa demonstração do resultado de exercício. Nosso momento de interação agora, nós temos um momento de perguntas em que você pode tratar das informações das demonstrações contábeis, você pode deixar para a gente a sua opinião sobre a importância realmente da estruturação dessas demonstrações, o que você entende aí sobre a demonstração do resultado de exercício e também nós vamos deixar uma pergunta aqui para que você possa fazer uma análise. Olha lá, na demonstração do resultado de exercício, a DRE, aparecem as seguintes rúbricas aqui. Receita operacional, nós temos vendas de mercadorias, produtos e serviços e nós temos a dedução da receita. A pergunta é, quais os valores que podem ser dedutíveis da receita para se chegar à nossa receita líquida? Então você pode fazer os comentários, enviar suas dúvidas e também responder a nossa pergunta ali, quais são esses itens que podem ser apresentados na nossa DRE. Participe do nosso chat e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta. Muito obrigado pela participação de vocês. E olha que a gente tem muito polo participando, enviando sua contribuição. Vamos falar um pouco das pessoas que estão aqui. Tem, Jacobina, Viçosa, Patos, Arapiraca, pessoal de Água Boa, Bandeirantes, Anápolis, Capim Grosso, Alegrete, Apucarana, Cabo Frio. Tem Euclides da Cunha, Ilhéus, Santa Luz, Concórdia, Luana,
de Paraná, muita gente participando. Obrigado aí por vocês participarem da nossa aula. Disseram aqui também que a gente tem resposta da nossa atividade, vendas canceladas, muito bem, abatimentos e impostos, isso a gente pode utilizar. Muito bem, obrigado pela participação de vocês. E tem o pessoal lá de Porto Seguro pedindo para a gente falar um pouco mais sobre os descontos incondicionais e condicional também. Então, quando a gente fala sobre esses descontos que são incondicionais, são aqueles valores que eles estão incondicionados a algum fato que pode acontecer após a emissão da nota fiscal. Então, eu já fiz um acordo lá no momento da venda, falo, vou te dar um desconto aqui de 10%, então eu vou constar isso na nota fiscal, o desconto. Agora, o que é condicional, eu posso dizer para a pessoa o seguinte, olha, se esse pagamento ele for feito no prazo, você vai ter mais um desconto lá de 5%. Então, é um fato que está condicionado a algo acontecer no futuro. Se a pessoa pagar em dia, tem 5%. Se não pagar, não tem os 5%. Então, esse valor, ele não pode fazer parte lá da nossa demonstração do resultado de exercício. Conceito dos elementos que compõem a demonstração do resultado de exercício. Muito bem, nós vamos continuar tratando das informações que estão relacionadas à nossa DRE, como essa estrutura é apresentada e também como esse resultado depois da DRE vai influenciar a nossa DRA. Vamos lá começar para mostrar para vocês aqui a questão da estrutura. Então nós teremos aqui as despesas operacionais, a gente parou nessa informação das despesas operacionais, a gente vem trazendo passo a passo aqui a informação da DRE, que vai envolver despesas com vendas, despesas administrativas, menos despesas financeiras líquidas aqui. Nós vamos ter despesas financeiras menos receitas financeiras. Aqui a gente vai envolver taxas, juros pagos ou também recebidos aqui envolvendo despesa e envolvendo a receita. O nome do grupo aqui vai ser despesas financeiras líquidas. E depois nós vamos ter as variações monetárias cambiais, que podem ser passivas ou podem ser ativas. E aqui dentro dessa variação cambial está relacionado ao fato que a gente conversou sobre o dólar, que no final lá do fechamento da minha demonstração, essa variação cambial ela pode ser positiva ou também pode ser negativa. Continuando aqui, já que a gente verificou as informações das despesas operacionais, nós temos tipos de despesas. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as receitas que são consideradas aqui não operacionais. Nós temos receitas e despesas, resultado de equivalência patrimonial lá dentro da nossa demonstração do resultado de exercício, que é aquele valor que é atualizado aqui do valor contábil, do investimento de participação societária lá na empresa investida. Então, quando a gente fala sobre as empresas que são controladas ou coligadas, e dentro dessa empresa existe uma variação, um aumento de capital, é claro que a nossa empresa também ela vai ter uma participação dentro desse valor. E essa variação patrimonial também vai comprometer o nosso resultado aqui na demonstração do resultado. Continuando, ainda dentro desses dados, nós temos vendas de bens e direitos lá do nosso ativo não circulante. Quando a gente está falando sobre esses dados, a gente está envolvendo quem? O imobilizado, para dizer se houve o ganho ou perda de capital na venda desses bens. Aqui, nós vamos dizer que essas informações aqui, elas não fazem parte da atividade operacional da empresa. Por isso que ela entra como outras receitas e despesas, ou não operacionais. Nós temos aqui a dedução, custo de venda de bens e direitos aqui lá no ativo não circulante. Aqui a gente envolve realmente as informações lá do nosso imobilizado. Continuando, percebam que a gente está vendo passo a passo dessa demonstração do resultado de exercício, conhecendo cada uma dessas contas e também um pouco das informações. É claro que, enquanto profissional da contabilidade, a gente vai analisar as informações da DRE e verificar quando cada uma dessas informações vão encaixar ali dentro desses lançamentos. Continuando ainda na estrutura, vamos lá. Depois das nossas despesas operacionais e receitas, despesas não operacionais, que nós vamos chegar aqui no resultado,
operacional antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que seria a nossa provisão para o RPJ e a contribuição social, o RPJ aqui 15% e 9% da contribuição social. Nós vamos chegar no nosso lucro líquido antes das participações, que vão envolver dados aqui como esse resultado operacional aqui antes do imposto e também da contribuição, seria o nosso LAIR. Nós vamos ter a dedução aqui do lucro líquido, envolvendo debêntures, empregados, participações administradoras, partes beneficiárias, fundo de assistência, previdência para empregados. Depois dessas deduções é que nós vamos chegar no nosso resultado líquido do exercício. Esse valor aqui do resultado líquido do exercício que será transferido lá para a conta lucro ou prejuízo lá no nosso balanço patrimonial. Tá, o que eu quero fazer agora? Eu quero que você entenda toda essa estrutura, vou mostrar um gráfico para vocês com essa nossa DRE, e aí o resultado final, que é o lucro líquido, esse valor sendo transferido lá para a estrutura lá do nosso balanço patrimonial, que como a gente vê, a gente não consegue fechar totalmente o balanço sem as informações da DRE. Vamos mostrar a estrutura como vai ficar. Aqui nós temos a DRE sintética, envolvendo só receitas e despesas. Aqui a analítica, já com todos os dados, todas as informações, envolvendo as deduções, custos, todas as despesas aqui. Provisão antes do imposto de renda, depois nós temos menos a participação e chegando aqui no nosso resultado do período. Dentro do gráfico nós teríamos situação aqui, vamos colocar aqui X1 e aqui X2, ano 1 e ano 2. Toda a movimentação de uma empresa, como a gente está falando aqui do CMV, vamos imaginar que essa empresa é uma empresa comercial. Nós tivemos receita líquida aqui de 103.040, lá no ano 2, 154. Essas variações elas foram ocorrendo aqui, já preenchido com todos os dados, claro, dados hipotéticos aqui. Nós temos um resultado lucro líquido em X1 de 45.960, em X2, 58.429,67. Aqui o nosso resultado é positivo. Nós vamos fazer a transferência desse dado, olha lá para nosso balanço. Só que daí tem uma informação aqui que é interessante, olha, a parcela do lucro real presumido arbitrado, que ceder o valor resultante da multiplicação de R$20.000 aqui, pelo número de meses, está sujeita à incidência de uma alíquota de 10%. Nesse exercício aqui, não foi calculado esse adicional. O que eu quero mostrar para vocês é essa estrutura aqui, olha, o resultado da DRE lá no nosso balanço patrimonial. Lembra lá dos 58 mil? 58.429, agora faz parte aqui do lucro do exercício. E aí nós vimos também que, dependendo das informações do tipo dessa empresa, né, empresa limitada, ela tem as suas informações. Empresas que têm as ações no mercado de valores, elas não pode ficar com o resultado em crédito lá no lucro ou prejuízo dessa empresa. E assim a gente fecha mais um dado aí envolvendo a estrutura da DRE e agora com a participação do balanço patrimonial. O lucro da DRE, ele pode ser distribuído? Então essa vai ser a nossa pergunta para que a gente possa analisar mais uma informação. Quando a gente está pensando realmente na estrutura, veja bem, a nossa pergunta é sobre a DRE. Será que esse lucro ele pode ser distribuído? Por isso que a nossa resposta com relação à contabilidade, ela nunca pode ser uma resposta generalizada. Olha, em todos os casos a gente vai ter esse tipo de informação. Até porque a gente está falando de empresas de pequeno, de médio, de grande porte. Empresas de capital aberto, capital fechado, pequenas empresas lá com regime voltado para o simples, regime não cumulativo de impostos, são várias situações. Eu preciso entender qual empresa realmente esse dado está sendo tratado. Mas às vezes a pergunta ela é tão específica, ela é tão clara, que a gente consegue responder sem muitos problemas. Será? A pergunta é, eu montei a minha demonstração do resultado de exercício, envolvi lá a receita operacional bruta, todas as minhas receitas, as despesas, abatimento de impostos,
Também já fiz lá a provisão do meu pagamento dos impostos, contribuição, imposto da pessoa jurídica, imposto de renda, e aí eu cheguei no resultado que é o lucro. Eu posso fazer a distribuição desse valor? Vamos analisar os nossos dados para que a gente possa responder isso com certeza. Vamos lá. Então, de acordo aqui com a DRE da empresa, nós temos um dado aqui, DRE, houve lucro nesse período. Porém, a empresa ela deixou de pagar alguns impostos. Então, nós estamos falando aqui de uma particularidade da empresa em questão, o que gerou uma inadimplência junto ao fisco. Os gestores da empresa justificam o fato de que a carga tributária é alta e que muitas vezes tais tributos se tornam onerosos aqui para o contribuinte. Então, essa vai ser a justificativa da empresa. Ao analisar a contabilidade e observar que a empresa obteve lucro, os sócios eles têm um desejo aqui de se apropriar do lucro da empresa, na pessoa física ainda, para fazer alguns investimentos. Então perceba que a gente tem situações ali que, é claro, a gente tem que analisar. Nós estamos falando ali da apropriação dos valores do sócio nessa pessoa física para que eles possam fazer alguns investimentos na empresa. Então perceba que nesse caso houve lucro. A empresa tem lá no seu estatuto, lá no seu contrato social, que reza lá que esse valor realmente ele vai ser distribuído sem nenhum problema. Porém, existe um detalhe ali, existe uma inadimplência da empresa com relação a alguns fatores que precisam ser realmente sanados. Aí nós vamos abrir um leque aqui, existe uma discussão com relação a esses fatos, de que quando eu tenho essa distribuição, que esse valor ele pode ser distribuído mesmo tendo essa inadimplência, mas eu preciso verificar como esse dado, se esses impostos, por exemplo, eles são valores que foi deixado de ser pago pela empresa ou se já existe uma negociação desses valores. Vamos entender mais sobre esses dados, vamos lá? Os lucros ou dividendos apurados a partir de 96 aqui, quando pagos ou creditados pela pessoa jurídica, tributados aqui pelo lucro real, presumido ou arbitrado, estão isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos de benefício aqui de pessoa física ou jurídica. Tudo bem, então o lucro e os dividendos aqui, a gente vai ter essa questão aqui de declaração de benefícios aqui, tanto pessoa física ou jurídica. A lei é a 9.249 de 95, base legal aqui, os artigos 654, 662 e o 666 do RIR, decreto 3.000 aqui de 99, lembrando que já foi introduzida uma nova publicação aqui para o nosso imposto de renda, o nosso RIR, e ele teve uma alteração, então vamos colocar aqui o novo regulamento do imposto de renda, que seria o nosso RIR 9580 de 2018. Muito bem. E aí nós temos agora a nossa tentativa aqui de mostrar para os sócios quais foram as atitudes, se realmente esse fato de distribuir esse dividendo, esse lucro, está dentro de uma expectativa da legislação ou se realmente fere as informações que depois, é claro, vão incorrer ali em algumas penalidades. Vamos fechar a nossa resolução e mostrando para vocês o seguinte, olha, a legislação ela é bem clara com relação a essa informação. Olha, a legislação em vigor ela impede a distribuição de lucros pela empresa que tenha débitos tributários não garantidos aqui com a União. Mas é claro que a gente tem que pensar muito bem nesses débitos aqui, se faz parte de uma exigibilidade suspensa, precisa analisar isso. Prevendo multas no caso da inobservância dessa proibição. Existem algumas controvérsias quanto à validade jurídica dessa norma, mas o fato é que se trata de restrição e que pode efetivamente aqui resultar numa autuação fiscal caso a empresa tenha débitos tributários. Mas vamos deixar bem claro aqui. Caso ela venha efetuar aqui a distribuição desses lucros, ela vai incorrer aí nessa penalização. Vamos salientar ainda que existe uma decisão lá no primeiro Conselho de Contribuintes, proferida em 2007, que confirmou a validade de multa num caso concreto.
Então, a gente tem a informação dessa multa que foi aplicada realmente para uma empresa que fez a distribuição e havia lá os débitos e realmente existiu essa dívida de tributos. Porém, a gente precisa deixar muito claro sobre esse dado para a gente fechar o exercício. Vamos lá. Assim, a empresa com débito sem exigibilidade suspensa não deve distribuir esse lucro. O que é essa exigibilidade suspensa? A exigibilidade suspensa seriam aquelas informações relacionadas ao parcelamento desses tributos, parcelamento desses gastos, desses impostos. Então, se houve o parcelamento, exigibilidade suspensa. E isso não é considerado. Se houver o parcelamento, a gente não vai entender isso como uma dívida que essa empresa tem como uma inadimplência. Se houver isso, a empresa pode fazer sua distribuição sem nenhum problema. A gente fecha mais uma SP. Conceito dos elementos que compõem a demonstração do resultado abrangente. Agora a gente vai falar sobre a DRA. E também como a demonstração do resultado de exercício ela tem uma participação nessa DRA. E qual a influência também desses dados para as pessoas que vão olhar essa empresa, os usuários da contabilidade, como eles vão verificar dados que são ali de extrema importância ali para suas tomadas de decisão. Vamos começar a falar da DRA. Então nós temos aqui, olha, esse conceito ele passou a ser discutido no Brasil em setembro de 2009, quando o CPC aprovou o pronunciamento técnico 26, que regulamenta, dentre outras demonstrações, a nossa DRA. De acordo com a resolução do CFC 1185 de 2009 e o CPC 26 aqui, que fala da demonstração do resultado abrangente, ela é obrigatória, mesmo não sendo prevista na Lei 6.404. Então, essa informação aqui, ela, claro, a FASB, que foi criada em 1973, que é americana, tem lá desde 1997 a informação da DRA, que no Brasil ele passou a ser verificado exatamente em 2009, ele com a influência lá do CPC e do CFC. Para quais empresas? Empresas que têm o capital aberto, lá que negocia essas informações na Bolsa de Valores. Porque esse valor ele vai trazer o quê? Mais próximo à realidade do patrimônio da empresa. Pode ser que houver alguns ajustes que simplesmente a informação lá do balanço patrimonial não seja o suficiente para que esse dado realmente ele traga aquela segurança do investidor. Continuando ainda falando da nossa DRA, o resultado abrangente vai visar o quê? Apresentar os ajustes efetuados lá no nosso patrimônio líquido como se fosse um lucro dessa empresa. Então, olha, por exemplo, a conta ajuste de avaliação patrimonial, como nós vimos, registra as modificações do ativo e passivo a valor justo, que pelo princípio da competência não entra lá na nossa DRE. No entanto, no lucro abrangente, essas variações são computadas a fim de apresentar o lucro mais próximo da realidade econômica dessa empresa. Então, essa informação ela vai trazer realmente segurança para os investidores ou quem realmente precisar dos dados da nossa empresa. A DRA vai apresentar receitas, despesas e outras aqui mutações que afetam o PL, mas que não são reconhecidas lá na nossa DRE, conforme os pronunciamentos, interpretações e orientações que regulam a atividade contábil. Então, para ficar bem claro, para a gente entender esse dado aqui, a DRA ela pode ser apresentada dentro das demonstrações de mutações do patrimônio líquido aqui, que é a DMPL, por meio de um relatório próprio. Então, a gente está falando aqui daquelas empresas que, a gente viu lá que as empresas de pequeno porte, que são enquadradas no Simples, ela tem que apresentar a sua DRA, ela pode abrir mão da DMPL, da DVA também, porém, ela vai trazer dados mais apurados dessas informações. O que acontece? Quando a gente pensa numa grande empresa, uma empresa lá que tem a sua negociação na Bolsa de Valores, os acionistas eles querem investir nessa empresa. Somente com os dados que são apresentados no balanço patrimonial, pode ser que ainda falte algum valor, alguma variação patrimonial, algum dado das empresas coligadas ou controladas que podem influenciar nos valores
desse patrimônio que vai realmente trazer ali dados concretos. E quando um investidor verifica que essa DRA ela é apresentada e que mostra esse valor abrangente, ele sabe que esse valor realmente ele está mostrando a realidade mais próxima dessa empresa. Continuando ainda sobre a nossa DRA, resultado líquido do período. Cada item de outros resultados abrangentes, classificando aqui por sua natureza. Parcela de outros resultados abrangentes de empresas investidas, que são reconhecidos aqui pelo método de equivalência patrimonial. E quando a gente vai falar sobre o quê? O resultado abrangente do período. Então, a gente está fechando o nosso balanço, a gente precisa saber exatamente como isso vai ser influenciado. Tá, mas para você entender como esses valores e também quais são os itens que vão realmente dar um peso ali, dar maior ênfase para a nossa DRA, eu preciso conhecer quais são essas contas e quais são esses valores que vão aumentar o valor do meu patrimônio líquido. Então, já com base lá no meu PL, eu vou adicionar esses valores e mostro a realidade dessa empresa. Vamos mostrar como isso funcionaria na prática. Olha o nosso gráfico. Então, eu tenho aqui, ó, resultado líquido do período. Valores que são transportados lá da nossa demonstração de resultado de exercício. Temos a variação de reserva de reavaliação que foi extinta aqui pela lei 11.638 de 2007. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui ganhos e perdas com planos previdenciários complementar relacionados aos investimentos em fundos de previdência. Ou conversão das demonstrações contábeis aqui para o exterior. Precisa ficar bem claro aqui que aqui não tem a ver com a moeda, e sim as demonstrações contábeis. Aí nós podemos pensar lá se eu tenho uma matriz ou uma filial que está no exterior. Então, essa variação patrimonial nós também precisamos justificar para mostrar dentro da nossa DRA. Então, quando envolve a matriz ou também lá as filiais, eu preciso verificar essa demonstração e a variação para que possa constar na DRA. Continuando ainda, as variações aqui são as cambiais na conversão das moedas, dependendo em qual país realmente essa empresa está situada. Ajuste de variação patrimonial, resultados abrangentes da empresa, e eu vou ter aqui o resultado abrangente do período, que seria a soma do resultado líquido mais o resultado abrangente, é o que nós temos aqui. Lembra do resultado líquido que foi transferido lá para o nosso balanço patrimonial? 58.429,67? A empresa aqui, é claro, com valores que são hipotéticos, ganhos e perdas teve 1.800, nós temos aqui demonstrações contábeis no exterior mais 2.000, ajuste de avaliação 1.000, 2.000 aqui no resultado abrangente, aqui no caso foi positivo, resultado abrangente do período, vai passar de 58 para 65.229,67, e nós temos a possibilidade, também a facilidade de mostrar essa demonstração do resultado de exercício para que os investidores, para quem vai ter um financiamento, para quem vai participar dessa empresa, ele consiga verificar que é uma informação da contabilidade e trazendo dados ali, informações detalhadas, e quando ele vê aquele resultado final, ele sabe que é o valor mais próximo da realidade dessa empresa. Sobre a apresentação da nossa demonstração do resultado abrangente. Então, quando a gente fala em abrangente, ela abrange ali a possibilidade de a gente incluir outros valores que não foram considerados lá no nosso patrimônio líquido. E esse dado vai fazer o quê? Vai trazer segurança para os tomadores de decisão. Vai ter, é claro, um trabalho da contabilidade, de verificar todos esses dados, envolvimento com empresas que estão no exterior, as variações cambiais, para que a gente apresente realmente dados concretos. Existem penalidades também quando a gente não apresenta essa informação de uma forma adequada. Então, existe todo um procedimento, existem legislações que precisam ser seguidas para que a gente venha mostrar ali um resultado que supera o nosso patrimônio líquido na maioria das vezes. Pode ser que também pode diminuir. Eu posso ter um resultado que também na DRA pode ter um valor negativo ali. Porém, o dado que a gente viu aumentou o valor desse balanço patrimonial. E essa seria
uma expectativa de uma empresa a fazer o quê? Eu quero chamar a atenção mesmo de novos sócios, de pessoas que acreditem que essa empresa ela realmente está evoluindo e houve um crescimento na situação patrimonial da empresa quando nós apresentamos ali a DRA, que está dentro das informações da estrutura das demonstrações contábeis, trazendo dados ali que vão trazer segurança para quem? Para os tomadores de decisão. Vamos analisar a nossa SP. Nós temos aqui Empresa Rosa do Deserto, ela encerrou a contabilidade e apresentou aqui que ela apresentou e vai enviar aqui a escrituração contábil digital. Na hora de fazer esse encerramento e a importação dos dados, o contador recebeu a ordem da gestão da empresa, então os gestores da empresa deram uma ordem aqui para que fossem apresentadas aqui as informações obrigatórias. O contador ele precisa de uma consultoria, nós vamos ajudar nisso, para saber se ele precisa realmente compor a escrituração contábil digital aqui, o ECD, a demonstração do resultado abrangente. Essa dúvida surgiu porque ele entendeu que não precisava confeccionar tal demonstração, uma vez que essa empresa ela não teve transações que justificasse aqui a feitura da mesma e nós vamos auxiliar aqui nesses dados. Então, ali no momento da transmissão, os gestores da empresa vão pedir lá para o setor de contabilidade, olha, eu quero realmente que seja apresentada também a demonstração do resultado abrangente. Perceba que o profissional da contabilidade ele está percebendo que não houveram movimentações que justificassem a apresentação da DRA. Se eu não tive nenhum dado que envolve essa demonstração, quer dizer, todos os dados vão ser zero, não vai aumentar em nada a situação patrimonial da empresa. Então, ele entende que isso não há necessidade. Então, nós vamos trabalhar um pouco mais SP para chegar no resultado ali que vai condizer com a realidade. Vamos continuar a nossa leitura aqui. A escrituração contábil digital aqui, ou ICD, é parte integrante do Sistema Público de Escrituração, lá do SPED, que surgiu para substituir a escrituração, que antes era realizada em papel, para uma versão digital. Ela compreende aqui a transmissão de alguns livros, então a maioria das empresas já fazem parte aqui do sistema, envolvendo lá o livro diário e seus auxiliares aqui se tiver, livro razão, livro balancetes, diários, balanços, ficha de lançamentos comprobatórios e também assentamentos aqui neles transcritos. Mas no nosso caso aqui, a gente sabe dessa obrigação e também a gente precisa tomar uma decisão com relação à nossa DRA, de fazer essa transmissão eletrônica. Então vamos lá, olha, conforme o entendimento, então nós vamos dar a dica aqui para o profissional da contabilidade que não há necessidade da empresa entregar essa DRA. Mas é claro, a gente vai também buscar informações aqui na legislação. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade aqui, número 1185 de 2009, e também do CPC 26 aqui que faz a apresentação das demonstrações contábeis, a demonstração do resultado abrangente, ela é obrigatória, mesmo não sendo prevista na Lei 6.404 de 76, para as empresas de natureza SA. Então, nós estamos falando naquela empresa que ela vai fazer a sua negociação na Bolsa de Valores, existe a obrigatoriedade para essas empresas. No caso, como foi percebido pelo profissional que nós não temos a necessidade realmente de apresentar essa demonstração por vários fatores. Então, eu vou imaginar que a minha empresa ela não vai ter essa questão da variação de coligadas, ela não vai ter essa variação cambial, não tem nenhum fator que vai gerar dados para que eu monte essa demonstração do resultado abrangente. Então, uma empresa, ela não tem essa obrigação. Porém, quando essa empresa é uma empresa SA, de acordo com o CFC e também o CPC, essa empresa, ela sim, ela está obrigada a apresentar a demonstração do resultado abrangente. Tá? A diferença entre essas duas demonstrações é que quando a gente pensa lá no balanço patrimonial e também na DRE, ela vai gerar
uma obrigação da apresentação dessa demonstração para todas as empresas, até a demonstração do resultado de exercício. E quando a gente passa para a DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, seria dados adicionais que vão interferir realmente na situação patrimonial da empresa. Mas para isso, ela precisa ser uma empresa que faz parte lá uma empresa de capital aberto que está envolvida lá no mercado de valores, ela negocia essas ações no mercado de ações. Por esse motivo, ela vai estar obrigada, sim, a demonstrar essa DRA. E se não tiver dados interessantes, professor, que faça parte, mesmo assim, essa é uma demonstração que é obrigatória. Então, além da demonstração do resultado de exercício, ela vai complementar os dados e apresentar a demonstração do resultado abrangente. Agora, nosso momento de interação, momento de perguntas. Então, vocês podem, nesse momento, ter a sua participação, falando aí da importância dessas demonstrações, ou se houver alguma dúvida, pode nos enviar. Até agora, nós estamos fazendo o quê? Aula desenvolvendo, dentro das informações, envolvendo a demonstração do resultado de exercício e a demonstração do resultado abrangente e também as especificidades de cada uma dessas demonstrações, obrigatoriedades, dados também que envolvem a prática contábil para que a gente possa discutir, ter aí um embasamento também através da legislação para saber quais são as atitudes que os profissionais eles devem tomar com relação a essas duas demonstrações. Envie a sua participação, daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, nós estamos de volta, nós temos a participação de vários polos. Muito obrigado pela participação de vocês, Esperantina, Palmas, Juiz de Fora, abraço para o pessoal de Morrinhos, Rosário do Ivaí, Itaberaba, Toledo e São Carlos e vários outros. Pessoal falando um pouco sobre a diferença entre a DRE e a DRA. Então a DRE ela vai trazer as informações que envolvem as contas de resultado, custos, despesas e as receitas, vai gerar o seu resultado líquido, e a DRA ela vem para complementar essa informação para aquelas empresas que têm as ações da Bolsa de Valores. Ela complementa, ela traz o resultado abrangente, o que vai fazer com que o valor que nós tínhamos lá na DRE, que foi lá para os lucros e prejuízos acumulados, nós vamos complementar esse valor com a DRA, trazendo mais segurança ali e a realidade mais próxima dessa empresa para os tomadores de decisão. Também houve uma pergunta a respeito da negociação desses valores, dos impostos, dessas inadimplências, porque empresas que devem tanto, às vezes não têm essa questão da inadimplência. A gente precisa verificar cada caso, vai ser um caso, é claro, precisa saber se esses valores, esses impostos, eles já estão em período de negociação. Se eles estão sendo negociados já, então a gente tira essa questão da inadimplência. Muito obrigado pela participação de vocês. Recapitulando aqui as informações da nossa aula de hoje, a gente tem o objetivo aqui de falar um pouco mais sobre as informações da DRA e também da nossa DRE. Vamos lá verificar os nossos dados. Então nós temos aqui a estrutura da DRE, ela vai trazer a seguinte informação aqui. A DRE vai envolver diretamente a situação líquida da empresa. DRE e DRA são duas demonstrações e tem que ficar claro, olha, que trabalha no aspecto financeiro dessa entidade e possuem como principal característica apresentar a situação do lucro ou prejuízo dessa empresa. A DRE possui aquele objetivo de apresentar as movimentações de receitas e despesas e a DRA o lucro mais próximo da situação dessa empresa. Então a gente evoluiu as nossas informações aqui dentro dessa estrutura das demonstrações contábeis, já vimos o balanço patrimonial, agora demonstração do resultado de exercício, demonstração do resultado abrangente, trazendo ali o resultado mais próximo realmente dessa situação patrimonial da empresa. O nosso objetivo é evoluir entendendo mais sobre outras demonstrações, particularidades, especificidades de cada uma delas, como elas se comportam com cada tipo de empresa. Então, espero ter colaborado realmente com o seu entendimento até essa parte que nós vimos ali dessas demonstrações. A gente continua na próxima aula conhecendo um pouco mais desse universo e também da organização dessas demonstrações. Então, um grande abraço para vocês e bons estudos.